Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia. Hoje nos reunimos aqui mais uma vez, a continuidade do nosso ciclo de palestras. E hoje, pela primeira vez, eu recebi aqui os nossos amigos de Santa Branca. O Cirilo, ainda na quarta-feira, nós estivemos lá na Cruzados Militares. O Cirilo falou assim: olha, lá em Santa Branca, você chega na cidade, tem dois pontos lá. Um lado é a igreja, do outro lado é o centro espírita. E eu me lembro, não sei se tem lá ainda, da Shopee. Tem. Shopee, né? Tradicional, pizzaria lá. Muito gostosa, muito famosa. Eu ia, há uns anos atrás, eu ia muito lá na Shopee. Então o Shopee está lá ainda. Tá lá, então é Shopee, a igreja e o centro. Não é só aqui também em Jacareí, né? Jacareí e a Tula em Santa Branca. Ah, sim. O movimento espírita Jacareí, sim. Jacareí, Santa Branca. Você lembra que você teve aqui a última vez? A última vez com o Willer. Isso, com o Willer. Lá na casa Paulo Ortiz. Então, meus amigos, é um prazer recebê-los aqui. Agradeço muito a oportunidade, a atenção de deslocarem para cá um domingo de manhã, para a gente falar um pouco mais de Jesus. Agradecemos profundamente a presença de todos, sejam muito bem-vindos à casa. E é isso. Gostaria de lembrar a todos que esse mês é um mês muito importante, porque é aniversário da Cruzados Militares Espíritas, né? E aniversário sempre tem festa, assim, tem algo especial, né? É sempre especial. Então, pois é. E a gente vai ter a oportunidade de receber aqui em Caçapava uma das maiores palestrantes que nós temos hoje no Brasil, que é a Ana Teresa Camasmi, né? Uma psicóloga, enfim, uma mulher que tem toda uma trajetória, né, na atividade espírita, o trabalho com as mães que ela faz, né? Das mães que perderam os filhos, enfim, é espetacular as palestras dela. Porque ela também teve um filho que desencarnou aos 20 anos. Ela desencarnou, ela teve um filho que desencarnou aos 20 anos, então ela é uma psicóloga, mestre em psicologia, né? Ela é espetacular. Então nós teremos essa oportunidade aqui em Caçapava, né, de ouvir a Ana Teresa no dia 31, né? 31, agora de maio. Então estão todos convidados e vamos, né, por favor, prestigiar, né? Vou pedir, por favor, para a Fátima fazer a abertura para nós aqui, Fátima. Bom dia a todos, muita alegria, muito prazer receber vocês aqui na casa, para presentear, né? O palestrante nos vai presentear, né, com a palestra, e para nós é um presente, né? Então, estarmos aqui. Então, eu vou fazer uma a prece do Pai Nosso, né? Como Jesus nos ensinou, né? Pai Nosso. Eu vou fazer. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim o alimento desse dia. Dai-nos agora e sempre, e perdoe as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu
Oh, Jesus, do Senhor, mestre amado, flor divina, abençoa nossa oh, Jesus, todo amor do Senhor, mestre amor, flor divina, abençoa nossa doutrina. E que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. E que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Meus queridos irmãs, meus queridos irmãos, bom dia. Bom dia. A nossa irmã falou de presentear, né, com as suas palavras, e mais uma vez a Rosana, o Cirilo, vem nos presentear, né, com o convite de estarmos nessa casa hoje. Eu gostaria de conhecê-los, pessoas tão carinhosas, tão receptivas, uma casa com tanta energia, é um presente. Então, obrigado, Rosana, obrigado a todos vocês pelo carinho, estou muito feliz e realmente é uma honra estar aqui. Sejam bem-vindos ao meu coração a partir de hoje, essa casa. Bom, na nossa região, nosso irmão já conhece Santa Branca. Ele sabe que nós temos a região da Grande Santa Branca, que engloba Jacareí, Igaratá, Santa Isabel, Guararema. E esse núcleo, ele se dedica todos os anos, ao mês de maio, tratar sobre o tema da família. Nós achamos a família um tema importantíssimo e todo ano as casas da região se dedicam a esse tema.
E esse ano não tem sido diferente. Então, quando a Rosana me convidou, como nós estávamos trabalhando já esse tema, eu sugeri e ela acatou. E eu acho que mais do que nunca esse tema tem sido atual nas nossas vidas. Eu tenho uma percepção, obviamente, que isso sempre aconteceu, sempre houve casos pontuais, mas a nossa geração parece que está mais compromissada com a família. Percebam que muitos de nós, provavelmente os últimos chamados, portanto os mais endividados, temos cuidado dos filhos, cuidado dos netos, e com a longevidade agora alcançada, temos cuidado também dos pais. Eu, por exemplo, tenho o pai e a mãe na faixa dos 80 anos morando comigo, a mãe acamada há 2 anos, algumas casas para cima tem a minha sogra, também sozinha, que a minha esposa se dedica tanto aos meus pais, à mãe dela, quanto à alimentação, medicação, cuidados, com muito amor, com muito zelo, a minha filha também. Inclusive, essa semana fizemos 35 anos de casado, eu e a Juliana, casamos bem novinhos. Então, eu tenho essas 2 companhias que me ajudam. Mas é um desafio muito grande, porque é necessário muita dedicação, muita renúncia, muita paciência, muito esforço, muito trabalho, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade que é a família. A oportunidade da família, se bem aproveitada, ela alavanca o nosso progresso espiritual. Chico Xavier, nosso querido Chico, dizia que ninguém nasce na família errada. Porque a vida, ela não se organiza pelo acaso, e sim pela pedagogia silenciosa do amor. O nosso lar, a nossa família, ela não é prêmio e nem castigo. Não é prêmio nem castigo, ela é oficina de trabalho. Seria o campo de reencontro, onde a alma retorna exatamente no ponto em que parou de amar. Parou de amar o que podia, parou de amar o que precisava. Então o amor, ele não tem caminhos fáceis, mas sim caminhos necessários. No início aqui do nosso estudo, eu gostaria de deixar para vocês uma pequena história, que ela fique no campo mental de todos vocês, e que vocês possam ir trabalhando à medida que o trabalho e o estudo for sendo desenvolvido. É uma poesia caipira de Cornélio Pires, que vocês podem encontrar no livro Família, de Chico Xavier. Então, que essa história possa ficar agora no início no nosso campo mental. Conta Cornélio Pires que Nhô Bento era um sitiante e ele matou o seu empregado João. Ele era uma pessoa muito apegada à materialidade, ao seu patrimônio, mas também muito apegado à família, principalmente à sua filha, à sua menina. E João criou um vínculo com a sua filha e pretendia se juntar a ela. Então, Nhô Bento matou João com 2 tiros. Conta Cornélio que ele chegou a ser preso, julgado e libertado. Mas a inteligência, a obra divina, fez com que a filha de Nhô Bento casasse, algum tempo depois, com um moço que havia enriquecido na cidade
E tiveram, esse casal teve por filho João. Perceba que João, aquele que queria ser amado, precisava ser amada pela filha de Nho Bento, retornou para ser amado como filho. Nho Bento tinha algumas pendências de uma vida passada com João e precisava restituir essa dívida com ele. E conta Cordélio que hoje a vida, a luz dos olhos de Nho Bento é o seu netinho, João, que dedica todo o seu tempo, todo o seu amor, tudo o que ele pode. Percebam que de uma dívida de uma encarnação passada, de alguma maneira, Nho Bento vai restituir, porque João vai herdar o patrimônio do seu avô. Percebam que de uma situação em que um ato violento poderia gerar um ódio por gerações, décadas, vidas, está sendo amenizado pelo amor que o avô dedica ao seu neto. Obviamente, Nho Bento, em algum momento da sua existência, vai passar por um processo de despertar da consciência para desconscientizar do seu erro. Mas não há como não achar que família, os laços familiares é uma ideia genial de Deus. Por todo esse potencial de ódio e conflito que poderia ser gerado numa situação que os laços familiares conseguem amenizar. Então a existência da família é uma decorrência da lei natural de evolução. Para que a gente possa só se olha, consegui mexer o meu slide aqui. Aí foi. Vou na setinha. Posso começar o nosso estudo? Vamos na questão, logo de início, 776, do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta à espiritualidade se o estado da natureza e a lei natural são as mesmas coisas. A resposta é não. O estado da natureza é o estado primitivo do homem. A civilização é incompatível com o estado da natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Percebam que a espiritualidade divide os dois conceitos aqui, que por muitas vezes confundimos, o estado da natureza e a lei natural. Bem sabemos que todos os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão para tudo aprender. O estado da natureza é o estado inicial, ainda rude, bem primitivo, onde praticamente domina o instinto. Muito pouco do lado intelectual, do lado moral é utilizado. Já a lei natural é a lei de Deus universal que acompanha os seres humanos em todas as fases da sua caminhada. Quanto aos laços familiares, em primeiro momento, quanto mais primitivo for o laço familiar, mais a família se restringirá ao problema da procriação. Simples geração de prole numa quantidade elevada de filhos. E assim está cumprida a função protetora da vida. No segundo momento, à medida que os seres humanos e as famílias evoluem, surgem novas necessidades. A vida se torna mais complexa, exige mais atenção, mais cuidado, mais responsabilidade. E por isso,
ter filhos deixa de ser um ato primitivo e passa a ser cada vez mais um ato, um compromisso moral. Porque educar um espírito, educar um filho, é um trabalho longo que exige muita dedicação na formação do seu caráter. Então percebemos que muitas vezes a quantidade de filhos diminui para que se possa oferecer uma maior qualidade na educação da formação de cada um. Nas sociedades mais desenvolvidas, nos países mais desenvolvidos, onde viver é mais... exige mais recurso, mas não só financeiro, mas também preparo. Surgem as políticas de controle da natalidade. Isso acontece porque isso é previsto por uma leitura atenta no Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, Lei da Sociedade, na Gênesis. Isso é previsto, que busca-se uma qualidade, mesmo que em menor quantidade. Essa diminuição do crescimento populacional é previsto. Concomitantemente, a questão da transição planetária, que nada mais é que uma mudança de consciência dos espíritos encarnados no planeta, também demonstram que haverá uma diminuição significativa da população encarnada na Terra. Curiosamente, na quarta-feira, vocês podem acessá-lo pela internet, no jornal Folha de São Paulo, na seção dos colunistas, saiu um artigo muito interessante, feita pela Universidade de Illinois, de Chicago. Não tem nada de religioso, mas vai ao encontro do que eu expliquei da transição e da evolução prevista no Livro dos Espíritos, que diz que a população mundial vai diminuir. Diz que nós vamos alcançar o pico de 10 bilhões de pessoas, depois esse número cairá. E o estudo deles é muito interessante, porque será uma queda, segundo se acontecer nessa proporção que eles dizem, muito intensa, que a cada nova geração teria cerca de 20% de pessoas a menos. E não precisa muito um exercício intelectual para saber que isso vai gerar um problema muito sério no planeta. E aqui o estudo diz que mais do que nunca será necessário para se estabelecer um equilíbrio, uma harmonia, a intervenção do Estado, até que essa fase, esse primeiro momento seja ultrapassado. É bem interessante esse artigo. Então nós vemos nas ciências sociais que as melhores condições de vida também influenciam na redução do crescimento populacional. Estou na frente aqui, estou perdido. Mas acima de tudo é importante lembrar que a família é um espaço de aprendizado espiritual. Nos reunimos em família por afinidade espiritual, são laços que vêm de outras existências, de outras vidas, onde nos reencontramos para uma oportunidade de crescer junto, corrigir erros, aprender uns dos outros e desenvolver as nossas potencialidades. Eu tinha um slide aqui que contava a definição de Emmanuel sobre família.
que nós podemos encontrar no livro Pensamento e Vida. Ele tem uma definição genial. Ele fala que a família é o lugar onde encontramos os laços de afetos decorrentes do amor bem vivido e as algemas do constrangimento e aversão nas quais reconhecemos de volta os clichês inquietantes que plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova promoção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Então percebamos que na família é o lugar onde encontramos as nossas conquistas, mas também a nossa dificuldade. Eu vou entrar agora numa parte, porque a nossa doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. Vamos entrar um pouco na ciência, nas ciências sociais, nas ciências jurídicas. Então, para dar esse passo aqui, eu ia pedir para o Décio fazer mais uma introdução. Sim. Música que vocês conhecem, Gratidão a Deus, da João Cabete, né? O casal ainda conhecer, que canta maravilhosamente bem, que eu já tive oportunidade de... Qual é a música? Eu vi, Gratidão a Deus, a segunda, ela sempre está em sequência. Eu vou cantar 58 músicas hoje. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo em fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e riso sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus.
Veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Bom, você faz maravilha, gosta. Obrigado. Bom, pessoal, vou dar uma acelerada aqui para não abusar muito da paciência de vocês. Mas, como eu disse, entrando aqui na ciência, vamos falar das ciências sociais e jurídicas. Em 1949, houve nos Estados Unidos um grande encontro entre as 500 maiores entidades sociais se reuniram. E lá foi definido que a família é a base da sociedade. E lá, coube o antropólogo famoso George Peter Murdoch, em 1949, definir o que é a família. Percebam, naquela época, como a família foi definida. Família, grupo social casado, social composto por adultos de ambos os sexos, precisava ter os dois sexos, unidos pelo casamento, precisava ser casado e com filhos, ter filhos, vivendo juntos e desempenhando funções de reprodução, educação e sustento. Essa definição funcionalista é considerada um marco na sociologia e antropologia, embora tenha sido alvo de críticas por ser considerada restrita no contexto contemporâneo. Bom, esse é um modelo que refletia a realidade da época, a família nuclear, com pai, mãe, filhos e funções bem definidas. Mas óbvio que com o passar das décadas, a sociedade passou por mudanças econômicas, culturais, sociais, que foram melhorando essa definição, né, de uma forma. E a família se torna mais abrangente, sendo incluída agora a família monoparentais, reconstituídas, monoafetivas, né? Kardec dizia que se a religião não acompanhar a ciência, essa avançaria sozinha. E foi o que aconteceu. Por exemplo, a ciência jurídica aqui no Brasil, eu vou passar bem rapidamente, mas é importante que vocês saibam que a nossa Constituição Federal protege a família de várias maneiras, no artigo 226. Né? Outros princípios constitucionais que são da nossa lei maior, que se sobrepõem às outras, também dignidade, tutela da família, pluralismo democrático, igualdade, beneficência, justiça, solidariedade, todos conceitos da Constituição que protegem a família. Fora ainda da Constituição, numa legislação complementar, nós vamos encontrar em jurisprudência, como eu disse, em leis complementares, que defende os princípios da afetividade, pluralismo das entidades familiares, a parentalidade responsável. Percebam que hoje a paternidade, a maternidade é uma função exercida. Ela é um lugar ocupado que não necessariamente pelo pai biológico, pela mãe biológica, né?
maior interesse da criança e do adolescente, temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a convivência familiar, a isonomia entre filhos. Percebam que antigamente as mulheres não tinham direito à herança. Quem tinha direito à herança era o filho, o primogênito, o filho mais velho, tinha mais direitos do que os outros. Né? Hoje não. Hoje a igualdade e o direito de herança. Em Santa Branca nós tivemos o nosso fundador, o Sr. Tancredo Galvão Trigueirinho. Ele fundou o nosso... E ele era uma pessoa que tinha uma mediunidade de cura muito grande. E ele pegava doentes em Jacareí, na linha do trem, doentes mentais, gente com feridas, levava tudo para casa, a casa dele era um hospital. Né? E também construiu na frente da sua casa 2 cômodos com banheiro, onde as pessoas passavam, aquele tempo, os vendedores, comerciantes, caixeiros, viajantes, né? E se hospedavam ali gratuitamente, e por 3 vezes essas famílias foram embora e deixaram filhos, as crianças ali. E ele adotou 3 meninas, 3 ocasiões diferentes, né? Ele era uma pessoa realmente que é uma referência para todos nós. Esse legado que ele deixou na nossa casa. E antes que ele falecesse, ele deixou por escrito que o pouco que ele deixasse era para ser dividido igualmente entre todos os filhos, os legítimos e os não legítimos. Isso antes que a legislação brasileira consertasse esse erro. Então ele era logo à frente do seu tempo, já dando exemplo. Né? É uma história que nós temos lá de Santa Branca. Bom, assim vocês podem ver, com o avanço das ciências sociais, jurídicas, a família deixa de ser vista apenas como uma instituição formal e passa a ser um espaço de acolhimento, desenvolvimento e crescimento humano e, bem sabemos, espiritual. Questão 890 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o amor materno é uma virtude, uma lei natural ou um sentimento instintivo comum aos animais, aos homens e aos animais. A resposta é a seguinte: é tanto um quanto o outro. Deus dotou a mãe de amor pelos filhos, no interesse da sua conservação. Mas no animal esse amor é restrito às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam desnecessários. No homem, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à morte, acompanhando o filho além da vida material. Veja bem que há nele alguma coisa mais do que no animal. Interessante isso, um dia na nossa casa, me perguntavam, quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar os nossos parentes? Você recebido pela minha mãe, pelo meu pai, e depois disso aqui a pessoa chegou para mim e falou, qual mãe, qual pai? E qual vida? Dessa, de outra? Então, interessante é saber que a nossa família espiritual é muito maior do que a nossa família encarnada, corporal. Nós temos uma turma lá, torcendo por cada um de nós, né? Vibrando para que nós façamos o melhor. Isso é muito gostoso saber, né? Tanto é que há no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 5. Essa passagem é bastante interessante, onde Jesus pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu tive o início da minha formação religiosa no catolicismo. E quando me foi apresentada essa passagem, eu falei, pô, Jesus não foi muito legal com a família dele, parece que ele foi um pouco grosseiro, descortês. E fui com o tempo melhorando esse entendimento. Encontrei um livreto de 2 irmãos evangélicos que
estudam exclusivamente essa parte. E tem algumas curiosidades que eu achei interessante. Essa passagem nós encontramos nos 4 evangelhos, Lucas, Marcos e Mateus. João não. Mas João, ele tem uma parte que ele conta que os irmãos de Jesus não o reconheciam, não o respeitavam, não conciliavam das mesmas ideias. E também explica quem seriam esses irmãos de Jesus. Eles dizem que poderiam ser filhos de José, do primeiro casamento, ou até mesmo primos de Jesus, porque naquela época os primos eram chamados de irmãos. No Evangelho de Marcos e Mateus, há um entendimento, segundo esse estudo desses irmãos, de que, seguindo a linha de João, Jesus, na verdade, havia acabado de arrebatar uma grande multidão. As pessoas iam em grande quantidade, também os fariseus. E Jesus, aplicando a boa nova, que naquela época era uma revolução na cabeça deles, curava doentes, tratava o que nós chamamos de obsessões, né? E os fariseus saíam dizendo: ele está endemoniado, ele está possuído pelo demônio, fazendo tudo isso que ele faz é por conta do diabo, do demônio. E as pessoas se dividiam nas opiniões. E os irmãos de Jesus levaram a sua mãe, obviamente, para dar um pouquinho mais de moral. É importante dizer que Maria, em nenhum dos textos, em qualquer momento, é sugerido que ela não tenha abraçado e respeitado o seu filho, né? E então eles teriam lá porque, Jesus está queimando o filme da família, está envergonhando nosso pai, vamos lá tirar ele dessa. Em compensação, no texto de Lucas, esses irmãos, no seu estudo, conseguem ter uma nova interpretação. Esse momento foi logo após Jesus ser expulso de Nazaré. E Jesus, sendo de Nazaré, bem como sua família, eles teriam ido lá resgatá-lo. Como expulsa um de nós que somos de Nazaré da nossa terra? Então há interpretações curiosas e diferentes. Mas o texto, na verdade, é o seguinte: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-nos chamar. A multidão estava sentada ao redor de Jesus e disseram: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que é essencial nessa passagem é a ampliação do conceito de família para além dos laços consanguíneos. Quando Jesus afirma que minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, ele nos convida a compreender que os verdadeiros vínculos são do Espírito. E a família espiritual é formada por aqueles que caminham conosco nos ideais do bem, né? Na virtude, no amor. Os laços sanguíneos são importantes? São, e sagrados também. Mas o que fica são os laços morais. Esses sim, porque eles estabelecem vínculos, afinidades de sentimentos e de propósitos. Interessante dizer que quando ele fala que qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe, e minha mãe e minha irmã, ele não está excluindo ninguém, dizendo que quem não faz a vontade de Deus estaria fora. A vida toda de Jesus, todos os seus atos, tudo que ele disse, nunca foi de exclusão, e sim de inclusão. Inclusão dos mais desfavorecidos, né?
Então, a verdadeira essência desse aqui é chamar a atenção para a nossa família pelos vínculos morais e espirituais. Jesus nunca foi excluir ninguém, ele sempre, a sua vida foi pautada pela inclusão. Eu vou entrar agora rapidamente na filosofia. Você pode fazer mais uma? Sem não colocar isso, é o seguinte: meu professor de canto, ele assiste, ele é evangélico, mas assiste as palestras, exatamente ver se eu estou cantando, todos afinando, está indo direitinho. E ele falou assim: Décio, lá você tem que cantar só música em espírito. Eu falei: não necessariamente. Uma música que tem um bom conteúdo, uma mensagem, uma música bonita pode ser cantada assim. Então eu queria fazer um arranjo especial para esse encontro em Caçapava. Achei bonitinho da parte dele. E aí ele fez um arranjo da música Alívio, de Oswaldo Montenegro, que é uma música inédita, aí acho que foi lançada em maio. Então ele até chorou a hora que eu concordei, e eu estou achando legal essa coisa dele entrar na palestra, e ele falou: sabe o que eu achei interessante? Lá o que o palestrante disse, mas a música, beleza, você está no caminho. Então vocês me dão licença para cantar uma música do Oswaldo Montenegro. Olha, inédita. É inédita, né? E com arranjo do meu professor, hein? Capricha. Chora aí, Rodrigo, para mim mesmo. Se eu pudesse compor, sorriria para Deus. Se quisesse perdão, andaria no sol. Se quisesse subir a montanha, tentaria voar. E se fosse possível, faria o impossível, trocar de lugar. Se eu quisesse falar, dançaria por nós. Se não fosse paixão, eu não ia cantar. E se todo o universo virasse uma gota na palma da mão, eu poria em seus olhos para dar um alívio no seu coração. Se quisesse subir a montanha, tentaria voar. E se fosse possível, faria o impossível, trocar de lugar. Se eu quisesse falar, dançaria por nós. Se não fosse paixão, eu não ia cantar. E se todo o universo virasse uma gota na palma da mão, eu poria em seus olhos para dar um alívio no seu coração. Bom, já entrando quase no encerramento, vamos dar uma passadinha, como eu falei, passamos pela ciência, vamos passar pela filosofia. Tem um filósofo moderno, André Covides, a sua obra recente, 2011, O Amor, ele é um filósofo, ele é encaixado numa corrente muito interessante que é
a espiritualidade sem Deus. Ele tem uns livros bacanas, sabe? E ele fala que ele apresenta uma reflexão muito interessante sobre o amor. Percebam que nós acabamos de passar aquela passagem de Jesus, e Jesus ama todos igualmente. Ele ama aquele que foi seu apóstolo, aquele que o crucificou da mesma maneira. Ele ama cada um de nós aqui da mesma maneira. Ele alcançou um nível de amor que um dia haveremos de chegar. E o Spoville, ele diz que existem etapas possíveis entre o amor rudimentar, lá embaixo, até o amor virtude, que é o amor ao que Jesus alcançou. E ele começa explicando aqui, é bem resumida a teoria dele, que é muito interessante. Ele começa pelo nível mais alto, o nível da virtude. Amar e dar amor é simples e fácil, quando se tem amor no coração, mas não somos aprimorados na emoção a esse ponto. Logo, esse não é nosso espaço comum. Mas vamos chegar lá, ninguém fique triste, tá? Tem o nível 2, que é o nível da moral. Para os que não são capazes de amar, a alternativa é agir como se amássemos. Esse é o amor em movimento, mesmo na ausência do amor. Ele fala que a generosidade é a virtude da doação, é uma manifestação do amor. Quando ofertamos por amor, não é generosidade, é amor. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, no Natal, quando presenciamos nossos filhos, não dizemos, olha como eu sou generoso. Estamos dizendo, olha como eu os amo. Agora ele fala que a virtude verdadeira está em ofertar a quem não amo. Ixi, aí complicou, né? Assim, é o que ele chama de moral. O que é moral para ele? É fazer o que se deve ser feito. Fazer o que devemos fazer. Para ele é moral. E a moral é a aparência do amor. Ele apresenta ainda o nível 3. Ele lembra lá no nível 1 que o melhor é amar. Se não conseguir, vá para o nível 2. Seja generoso. Se ainda não conseguir, ainda estiver longe, seja polido, ou seja, seja educado, respeite o direito do outro. A gratidão é uma virtude moral. Mas se não é capaz de sentir gratidão, aprenda a menos dizer muito obrigado. A gente tem ouvido cada vez menos essas palavras gentis, muito obrigado, por favor, com licença. Então ele fala que a educação, a polidez, o respeito ao direito dos outros é a aparência da moral. Assim, pela proposta dele, ninguém precisa se desesperar por ainda não possuir a virtude plena do amor. Se não conseguir amar, faça de conta que ama. Isso se chama moral, a aparência do amor. Exercite isso até se tornar espontâneo. Treine, exercite cada vez mais. Mas se ainda não é capaz sequer de fazer de conta que ama, não tem problema. Exercite pelo menos o respeito ao outro. Exercite a polidez, a educação para o convívio com o outro. Diz o autor que a educação, o respeito, são a aparência do amor. E essa é uma boa sequência da aprendizagem do amor. Isso vai muito de encontro com o que tem no livro Estudos Espíritas de Divaldo Franco, onde Joana de Ângeles nos convida para o exercício da família. E nos diz que amar se aprende em níveis diferentes, de acordo com a maturidade espiritual de cada um. Isso é bastante interessante. Para encerrar, nós já estamos no tempo, eu gostaria de fazer um exercício rapidinho com vocês. Como eu disse no começo, nós somos uma geração compromissada
com a família, das etapas de cuidar de filhos, netos, pais e avós e tal. E para que isso aconteça, nós precisamos, de alguma maneira, estar bem, cuidar de cada um. Né? Então eu queria fazer um exercício, quem se sentir à vontade e quiser fechar os olhos e acompanhar. Vou ver se eu acho uma. Bom, imagine por um instante que lá no começo da sua vida, lá no início de tudo, te entregaram um ser humano e te disseram com toda a simplicidade desse mundo: este é o seu trabalho para o resto da vida, cuidar dele. Este é o seu trabalho para o resto da vida, cuidar dele. E talvez o mais curioso seja que ninguém tenha percebido isso. A gente cresce sendo cuidado por alguém. Em algum ponto da nossa vida, acreditamos que esse ciclo terminou. Então saímos à procura de alguém que nos enxergue, alguém que cuide de nós como cuidado. E na dinâmica da vida passamos também a cuidar dos outros. Mas existe aqui uma verdade silenciosa. Nós somos este ser humano. Nós somos este ser humano. A única pessoa que está aqui todos os dias, todos os momentos, para cuidar de você, é você mesmo. Você está sob sua própria custódia. E quando você acorda de manhã e se faz uma simples pergunta: o que eu faria hoje se estivesse cuidando do meu humano? O que eu faria hoje se estivesse cuidando do meu espírito? A sua resposta muda tudo. Porque na maioria das vezes não é isso que fazemos. A gente se machuca, a gente se coloca em ambientes que drenam a nossa energia, a gente permite presenças que nos ferem, e nesse ponto nós vamos se perdendo. Amar a si mesmo não é um sentimento bonito que vai começar de um momento para o outro no estalar de dedos. Ele é uma decisão, é uma forma de viver, é um trabalho. E às vezes você não vai gostar mesmo tanto assim de você hoje, e tudo bem. O gostar pode vir para depois, pode vir nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas diárias que nos trazem orgulho. Mas o amor é para agora. Amar a si mesmo hoje é se respeitar. Amar a si mesmo hoje é fazer o que precisa ser feito por esse ser humano, por esse espírito que habita em você. E talvez seja a hora de levar esse trabalho a sério, porque afinal de contas, você é o único responsável por você mesmo. Eu queria agradecer a atenção de vocês, o convite, que Jesus e a espiritualidade abençoe o domingo de vocês, a caminhada de cada um. Foi um prazer conhecê-los e estar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. E eu vou passar agora. Essa música é Proteção Divina do irmão Tadeu de Araxá, cantado pela Coral Terezinha Flores. É uma versão de memory, tá? Então vamos lá. Eu não tenho de cabeça, né? Eu não arrisco muito assim.
Meu chefe disse que sabonete em cabeça de burro velho não faz espuma, mas tá difícil gravar. É a memory, é a essa. Baixinho, mas. Senhor, é a luz que me guia, és o manto que cobre as minhas noites mais frias, és a lua em meio à imensidão, és o sol em meu coração. Senhor, não me deixe sozinho quando eu escolhi outro novo caminho. Invade, me cubra e me pregue a fé. Meu Senhor esteja aonde eu estiver. Senhor, que eu seja correto, que em cada momento eu eleve o amor. Semente nascida do meu coração para todos os meus irmãos. Senhor, que eu seja semente, que em cada momento eu eleve o amor. Semente nascida do meu coração para todos os meus irmãos. Podemos falar, cantar um pouquinho, né? Uma honra dirigir você. Acho que nós somos parceiros, né? Acho que é. Pessoal, muito obrigado realmente pelo carinho de vocês. Uma alegria muito grandiosa. Valeu demais. Deus abençoe. É a primeira vez já que vocês fazem essa parceria, não? É? Ah. Aqui, ó, aqui foi o. Foi ideia da Rosana. Ela me chamou, ela me chamou a vez. Eu falei, Sensacional. agora eu vou ter que fazer o. Então fica a dica aí, ó. Olha, É. maravilhoso. Viu? Que bom, Muito obrigado. bom demais mesmo. Eu queria entregar uma lembrança para o Maurício. Poxa, muito obrigado. Você ter Obrigado. vindo para cá com a sua família aí, o seu Muito obrigado. amigo aí. A Rosana fala assim, André, dá sempre um presentinho, porque Aí vai aparecer de volta. Fala, lá tem um presente. Mas sempre que vocês quiserem e puderem. Muito obrigado a todos, viu? Eu queria agradecer profundamente você por vocês, que me lembrou, né, a dinâmica aqui da conversa, da palestra. Né? Eu acho que uma conversa boa, um assunto maravilhoso como esse, uma música linda, me lembrou o saudoso programa do Rolando Boldrin. Né? Aquela música brasileira, né? Maravilhoso, eu gostei demais mesmo. Tenho certeza que todos que vieram aqui, né, não só que estão aqui encarnados, mas os irmãos de espiritualidade que estiveram presentes, vão ter uma inspiração muito grande, né, para o domingo, né, para os nossos desafios em família, que a família é uma bênção, né, que a gente sai daqui inspirado a trabalhar cada vez mais, né, pela família e por todos. Né. Eu queria agradecer também a família, né, do Maurício que veio para cá, acompanhá-lo aí. Parabéns por isso, porque né, às vezes no domingo, né? Eu não vou, o filho não vai, cada um fica num canto, né? Mas
companheirinhas Legal, de, isso de jornada. é muito gratificante. Né? Então eu queria convidar todos vocês para a gente fazer um chazinho. Hoje tá bom para tomar um chá, né? O tempinho tá gostoso para tomar um chá. E depois a gente bater um papo ali fraterno ali atrás. Muito legal. Bom, obrigado. Obrigado.